Dia, sejam bem-vindos. Gente, Lucas 23, 34 e Atos 7, 60 tem uma coisa em comum aí nessas duas pessoas incríveis. Uma é Jesus Cristo de Nazaré, o outro é de Estevão. Eu quero conversar hoje, ontem eu falei um pouco, mas eu quero falar um pouco mais hoje sobre como a gente precisa enxergar as coisas da forma que Deus enxerga, do jeito que Deus vê. É tão difícil ver como Deus vê as coisas, né? E eu queria, em nome de Jesus, que você olhasse para qualquer injustiça que você já presenciou na sua vida, que tem ferido você, que tem te machucado, coisas que pessoas fizeram com você, fizeram para você ou para pessoas que você ama. Eu queria, em nome de Jesus, que você conseguisse olhar para essa situação de injustiça e conseguisse enxergar da forma como que Jesus ali na cruz do Calvário conseguiu ver as injustiças, e Estevão também. Jesus, se você vê as palavras que ele proferiu na cruz do Calvário, lá em Lucas 23, 34, ele olhou para aquela situação, ele estava crucificado, as pessoas estavam tirando sorte com as roupas dele, estavam blasfemando, estavam o acusando falsamente, estavam debochando. Você não é o rei? Você não é Jesus? Cadê? Você não é filho de Deus? Por que então você está aí pregado, né? Então, e Jesus, além da dor física, que estava assim muito intensa na cruz do Calvário, era aquela dor de injustiça, né? Aquela dor na alma. E Jesus conseguiu olhar para toda aquela situação e falar assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por que Jesus não pediu para que Deus o ajudasse a passar por aquele cálice, por aquele calvário, por aquela dor, tirando a dor dele? Por que Estevão, na hora que ele estava sendo apedrejado, antes dele cair morto, né? De tanto estar sendo apedrejado, por que Estevão olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa esse povo pelo que eles estão fazendo? Porque Estevão tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele sabia que Deus estava cuidando dele, ele sabia que ele estava no lugar certo. Mesmo ali sendo um lugar onde ele estava sofrendo, onde era um lugar onde a injustiça estava predominando naquele momento. Estevão sabia quem ele era e sabia quem era o Deus que ele servia. Sabia o que acontece quando uma pessoa fere um filho, um servo de Deus. Estevão tinha plena consciência disso. Jesus também sabia do que Deus poderia fazer com a vida de alguém que cometesse injustiça, que comete injustiça. E o que Jesus falou ali: esse povo não sabe o que eles estão fazendo, eles não têm consciência da maldade que eles estão fazendo. E é isso que eu quero trazer para você. É tão difícil quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, ou fere alguém que nós amamos, a gente quer, com gosto de gás, defender e proteger a pessoa que a gente ama. Porque a gente está vendo a injustiça. E eu queria trazer para você isso. Quem faz a maldade, quem faz a injustiça, não sabe o que está fazendo. Não tem consciência do que está fazendo. Você fala para mim assim: tem sim, Fernanda. Tem gente ruim, tem certeza que sabe o que está fazendo. Jesus, quando ele olhou para aquele povo que estava debochando, que estava rindo, que estava tirando sorte com as roupas dele, Jesus olhou e falou: eles não têm ideia do que estão fazendo. Você quer que eu te prove que quem machuca não tem ideia do que fez? Porque você que foi ferido é o único que sabe o tamanho do rombo. Tanto é que tem até um ditado popular que fala assim: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Porque a profundidade da dor aberta só sente, não quem abriu, sente onde a dor
foi causada sente o receptor dessa dor. Então, quem está fazendo coisas que você, no seu critério, no seu julgamento, estão sendo injustos, estão fazendo errado, estão machucando pessoas, estão ferindo, a pessoa não tem ideia, ela não acha, na cabeça dela, ela não acha que ela está errada. Você entende? Ela não acha. Tanto é que quantas vezes pessoas te feriram, te machucaram, e aí passaram-se ali poucos dias do ferimento que causou em você, a pessoa tá super bem, tá rindo, tá abraçando as outras pessoas, parece que tá tudo bem na vida dela, porque ela não sabe o que fez. Ela não tem ideia do rombo que fez. Eu tenho certeza que talvez aí dentro de você deu uma raivinha de mim. Pra Fernanda? Tem gente ruim, Fernanda. Que eu tenho certeza que não sabe, gente. Não sabe, o ofensor não tem ideia da dor que causa no ofendido. Porque na cabeça do ofensor é só mais um dia. É o jeito dele. É o temperamento dele. É porque eu sou colérico. Quando eu vi, eu já falei, gente. E esse eu já falei foi um rolo compressor que passou por cima de alguém. E esse alguém tá ali. E quando Jesus e Estevão falou, perdoa esse povo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque Estevão tinha a plena segurança de que não importasse o que acontecia, o que acontecesse com ele. Ele tinha plena certeza do amor de Deus com ele, do cuidado de Deus com ele, que ele ia estar. Ele tinha certeza de que Deus ia estar cuidando dele. Tanto é que no final Estevão falou assim, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Jesus falou a mesma coisa, perdoa, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. E Jesus também falou, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus sabia ali quem era Deus, o que Deus faz. Deus é o nosso vingador, Deus é o nosso justo juiz. E por que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo? Porque elas não sabem que estão sendo utilizadas pelo inimigo das nossas almas para causar dor nas pessoas, para causar injustiça nas pessoas. Elas acham que elas estão agindo pela verdade delas, pelo que elas acreditam. Só que elas não têm ideia do que estão fazendo, porque estão sendo utilizadas como estratégia satânica para trazer dor no ambiente, para trazer separação, para trazer divisão. Mas a pessoa não tem essa consciência. Principalmente no nosso meio cristão. Se você olhar para o irmão e falar assim, olha, você está sendo usado pelo diabo. Perigoso você levar uma bifa na cara. Como assim? Eu sou de Deus, eu sou crente, eu tenho Jesus na minha vida. Como assim o Satanás vai usar a minha vida para causar dor em alguém? Imagina! Mas lá em Efésios, diz claramente quem é o inimigo das nossas almas. Contra quem é a nossa guerra? A nossa guerra não é contra pessoas. Efésios 6:12. A nossa guerra não é contra pessoas. E quando Jesus olhou e falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus viu ali que eles estavam sendo estratégia de Satanás. Porque Satanás achou que matando Jesus destruiria ali todo o poder de Deus na terra. Mal sabia ele que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E arrancar das mãos dele a chave da nossa vida, da nossa vitória. Mas, gente, Estevão, ele olhou e falou, Pai, perdoa porque eles não sabem mesmo que estão sendo usados. Imagina que você tem conflitos dentro da igreja. Se você vai conversar com a pessoa e falar assim, você está sendo usado pelo Satanás, a pessoa não vai aceitar um negócio desse. Mas muitas vezes nós participamos das estratégias do diabo e nós contribuímos, porque os conflitos vêm e os conflitos eles são gerados para machucar pessoas, para colocar pessoas em prisões emocionais e pessoas são usadas estrategicamente por Satanás para causar aquilo no meio da igreja, no meio da sua família.
entre seus amigos, no seu trabalho. Eu não sou usado pelo Satanás. Mas se você está no meio de um conflito onde você está causando dor, você faz parte da estratégia de Satanás para destruir pessoas, para destruir relacionamentos. Porque a guerra não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. Foi por isso que Jesus falou, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão olhou aquele povo. Estevão, eu quero só dar uma dica para vocês, que eu achei que Estevão, por muito tempo, eu achei que Estevão, a parte que falava sobre Estevão era pequena. Só falava que ele foi apedrejado e ele diz, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas não, gente, tem 2 capítulos dedicados a Estevão em Atos 6 e Atos 7. Depois eu sugiro para você ler lá depois de novo. Estevão, ele era cheio de graça, cheio de poder, e os sinais e prodígio acompanhavam Estevão. Então, onde Estevão passava, onde Estevão chegava, ele era a estratégia de Deus. Ele era instrumento de Deus. Ele levava cura para as pessoas. Não somente cura física, mas cura de alma. Aqui tem um versículo que fala, lá em Atos 6, diz assim, que todos que iam discutir com Estevão não podiam resistir ao espírito e à sabedoria de que ele falava. Ele estava tão cheio do Espírito Santo e tão cheio da presença santa de Deus, que eles não tiveram como acusar Estevão de alguma coisa. Porque Estevão estava cheio da graça. Eles iam discutir e eles não resistiam. Fala que todas as pessoas que iam discutir com Estevão não resistiam ao Espírito Santo que estava dentro dele e a graça que ele transmitia. Então, onde Estevão chegava, não tinha um que conseguia vencer nele no argumento, não tinha o que culpar Estevão. Então, fala que os fariseus lá subornaram pessoas, pagaram homens para inventar que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. E Estevão, lá no capítulo 7, a partir do versículo 50, ele começa a defesa dele. E ele começa a falar desde de Abraão até Moisés, para mostrar para o povo que ele não estava blasfemando. Ele contou a história certinha de todo o passado do povo judeu, para explicar que ele não estava blasfemando. E ele olhou para o povo e falou assim, o problema não é a questão da lei de Moisés. A questão é que vocês fazem tudo certinho na lei de Moisés, fisicamente. Vocês fazem aparentemente, mas no coração de vocês não fazem. Ele diz lá no versículo 51 do capítulo 7, vocês são incircuncisos de coração e ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Faz a circuncisão fisicamente, mas no coração não fazem. Não são marcados, não são um povo separado no coração e no ouvido, no que tem ouvido, no que entra dentro deles. O que entra no coração deles não é a verdade do que realmente é a lei de Moisés. Eles cumpriam tudo certinho, mas no coração o que é o coração? Eles entenderem. Assim, por que Estevão falou assim, vocês são incircuncisos de coração e ouvido? É porque eles faziam todos os rituais, mas não entendiam por que faziam. O seu coração não era convencido daquela verdade, daquela circuncisão, do porquê, só fazia uma repetição. Repetição. Então, quando Estevão estava fazendo a defesa dele e falou tudo da história, falou, olha aqui, aconteceu isso com Abraão, Deus mandou ele sair da terra dele, aconteceu isso com Jacó, aconteceu isso, Moisés, contou tudo certinho. Falou, mas sabe por que vocês estão discordando de mim? Porque vocês cumprem a lei de Moisés só na aparência. Vocês fazem como é que fala, gente? Mecanicamente. Vocês não fazem de coração, com o coração. Então, às vezes, nós estamos vivendo no meio onde as pessoas estão cumprindo todos os rituais religiosos, mas seu coração
está resistindo ao Espírito Santo. O seu ouvido está surdo para ouvir a voz do Senhor. Então você precisa entender no seu coração, não só como um rito religioso, de que Deus está presente cuidando de você, de que a sua guerra não é contra pessoas, a sua guerra é contra o inimigo das nossas almas, que infelizmente usam pessoas que amamos, como estratégia dele para trazer confusão na terra, para causar conflitos, para causar guerras. Mas hoje você precisa, como Estevão, como Jesus o Cristo de Nazaré, olhar para o seu ofensor, para quem te feriu, para quem te machucou, com os olhos de amor, sabe? Entender assim, essa pessoa, ela não tem ideia do que ela está fazendo. Porque de você Deus vai cuidar. De você que tem essa visão, olhou e viu que é injusto, que não está certo o que fizeram com você, que te colocaram nesse lugar. Quando você entender que a sua guerra não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, não é contra os seus líderes, não é contra o seu patrão, existe uma estratégia satânica que usa pessoas para acabar com a presença, para tirar a presença do Espírito Santo do ambiente. Por que queriam destruir Estevão, matar Estevão? Porque Estevão era a estratégia de Deus na terra. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio da graça de Deus. Ele trazia cura física, espiritual para a alma das pessoas. Você é a estratégia de Deus na terra. Não perca tempo magoado, ferido, chateado, se sentindo nesse lugar de dor aí por pessoas. Se liberte. Ore por seus inimigos. Ore pelas pessoas que te perseguem, que te machucam, porque elas não têm ideia que elas estão sendo estratégia de Satanás na terra. Você que é a estratégia de Deus na terra, olha e entende que a sua luta não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. Lá em Colossenses 3:25 fala: quem cometer injustiça receberá injustiça e não haverá exceção para ninguém. Quem plantar injustiça, quem plantar fofoca, quem plantar discórdia, vai receber, não tem exceção. Tudo que a gente planta, a gente colhe, mas o problema é que a gente quer ver a pessoa pagando o que ela fez. Nós queremos uma retribuição, mas a gente não... A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Então, deixa Deus trabalhar no seu algoz, deixa Deus trabalhar, porque Deus é o único que separa o pecado do pecador. Não é porque a pessoa está sendo estrategicamente usada pelo inimigo das nossas almas para trazer essa dor para você, que ela não vai pagar pelo que ela fez. Então quer dizer que se a pessoa, Deus mostrar para a pessoa que ela está sendo usada, ela vai pedir perdão e aí nada acontece? Acontece sim. Mesmo que essa pessoa, ela está estrategicamente sendo usada pelo inimigo das nossas almas para trazer dor, para trazer injustiça, ela vai colher o que ela plantou. E alguém que está sendo estrategicamente usado por Satanás para trazer guerra para o ambiente, guerra para os lugares, conflito, fofoca, sabe? Maledicência. É uma pessoa que não entende que está sendo usada estrategicamente por Satanás, é uma pessoa que está longe. E você precisa se compadecer. Precisa doer em você. Precisa doer em você. Quando alguém que está sendo usado pelo inimigo das nossas almas está ali trazendo caos para aquele lugar, trazendo caos para a sua vida, para a vida do outro, porque da sua vida Deus vai transformar em bênção qualquer coisa que acontecer. Só que o mal, quando eu faço mal, ele não transforma bem para mim. Deus transforma em bem para quem eu fiz o mal. Para mim, que fiz o mal, eu vou colher esse mal. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que têm um relacionamento com Deus, que mesmo ferido e machucado, deixa que Deus retribua, deixa que Deus advogue a sua causa. Mas para você que faz a fofoca, que tem prazer de falar assim, olha, fulano de tal, viu o que aconteceu? E você passa aquilo, isso, você está disseminando
o mal. Maledicência. Esse mal que você está fazendo não vai ser transformado em bem para você, mas de jeito nenhum. Porque aqui em Colossenses 3:25 fala que quem cometer injustiça vai receber injustiça. Mas para aquele que foi ofendido, para você tem um bem sendo trabalhado, que vai ter peso de glória. Peso de glória. O que é peso de glória? A gente já conversou sobre isso. Aquele mal que te fizeram, Deus vai transformar em bem. E o bem que Deus vai transformar vai ser tão grande que a dor que você sentiu na ofensa não há de se comparar ao peso da glória que Deus vai derramar sobre você. Agora, quem te ofendeu, por mais que não sabiam o que estavam fazendo, porque estavam sendo estrategicamente usados pelo diabo, vai receber a injustiça de volta. Porque passou um tempo sem amar a Deus. Passou um tempo longe. Porque se estivesse perto, não era estratégia do diabo, era estratégia de Deus na terra. E o tempo que passa longe de Deus é um tempo de escuridão. É um tempo onde você ficou cego. E se você fez injustiça com alguém, essa injustiça voltará para você. Você vai ter um caminho de volta mais doloroso. Porque você vai responder por cada palavra mal colocada, por cada fofoca, você vai responder. Deus transforma em bem, faz com que cooperem para o bem de todas as coisas na sua vida, para aqueles que amam a Deus, que são estrategicamente colocados na terra e que conseguem perceber que a sua luta não é contra a sua sogra, não é contra seu filho, não é contra seu marido, não é contra seu pastor, não é contra a sua liderança, não é contra o seu chefe, a sua luta é contra o inimigo das nossas almas. Se você ficar fixado e ficar esperando uma retribuição para o mal que estão te fazendo e você fica falando para olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo. Se você ficar nesse lugar, você não vai perceber a mão de Deus trazendo alívio para a sua dor e te colocando num lugar justo, te trazendo o bem por causa de todo o mal que te fizeram. Para terminar essa live, Romanos 12:21 fala, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pessoas vêm te machucar, acontece o ambiente que nos trazem dor, nos machuca, mas não se deixe vencer por esse mal. Não sejam vencidos pelo mal. Vença todo esse mal com o bem. Seja estratégia de Deus na terra. Seja a palavra do Senhor viva, que como Estevão era cheio de graça e do Espírito Santo, ninguém resistia à presença de Estevão por causa da verdade que ele carregava. Mateus 44:45 fala, ame seus inimigos e ore por eles. Porque eles vão receber de volta o que estão fazendo, o que fizeram. E seus inimigos, são seus inimigos, te causaram dor? Ore por eles, ame-os, porque eles vão receber de volta. Mas você, toda essa dor que você está passando e sentindo neste lugar de injustiça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando no seu bem. E o bem que vai vir sobre a sua vida, se você não permitir que esse mal te vença, você vencer esse mal com o bem, vem alguém falar mal de quem te ofendeu, não ajuda a meter o pau, gente. Não ajuda a falar, você está sendo estratégia de Satanás, seja estratégia de Deus. Quando vier alguém falar alguma maledicência, alguma difamação, alguma fofoca, ou às vezes até um fato real que aconteceu, mas aquilo vai se transformar numa fofoca, não se deixe vencer por este mal. Vença este mal com o bem. Que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, se todas as vezes que nós nos deixamos vencer pelo mal. Não permita que isso amargue os nossos dias. Tire toda a amargura, toda a raiz de amargura do nosso meio. E assim como Estevão nos enche de graça e da presença do Santo Espírito, nós queremos ser estratégia do Senhor na terra. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, nos liberte, Senhor, dessa condição de estar em lugar de vítimas.
preocupados com o que nos fizeram, nos causaram, mas nos deixe assumir a responsabilidade de sermos estratégia do Senhor na terra. Nos ajude a derramar em qualquer lugar que a gente esteja, não a injustiça que nos fizeram, mas a justiça que o Senhor nos faz, o peso de glória que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tem. Tem alguém aqui que tem uma enxaqueca constante, eu ministro cura sobre você em nome de Jesus. Tem alguém aqui com uma dor na coluna, em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus. Seu joelho está aí. Você já disse para alguém até, meu joelho é bichado. Não é. Em nome de Jesus agora, receba a cura nesse joelho, em nome de Jesus. Isso é sua dor na alma. Você está aflito, você está angustiado. Transforma essa sua angústia, transforma essa sua ansiedade em oração agora, em nome de Jesus, comigo aqui. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ansiedade, medo e angústia e mágoa do seu coração. Seja liberto de todas as correntes que te prendam neste momento, que sejam todas partidas e quebradas. E em nome de Jesus, que todo o ritual, tudo que você já olhou na Bíblia, viu que é certo e errado, que faça parte não de um rito, mas que faça parte em nome de Jesus do seu coração, que você viva em uma vida plena agora, em nome de Jesus, a vida que Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos. Coloque a mão no coração agora, em nome de Jesus, receba cura de toda essa sua angústia, cura de todo medo, cura de toda maledicência, em nome de Jesus, que você possa ter os seus olhos abertos e ver que você pode ter sido estratégia do diabo, mas a partir de hoje você é estratégia de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Obrigada pela presença de vocês, viu? É muito bom e uma honra e privilégio se de alguma forma eu pude ser útil na vida de vocês hoje. Tchau, tchau. Até amanhã.